Tem uma discussão que tem sido feita também, Renato, de não vamos colocar na lista do mínimo existencial a questão que envolve lazer, né? Poxa, nós estamos falando de dignidade. E nós temos que pensar, assim, em todas as situações que envolvam a dignidade dessas pessoas. Existe uma... Ainda não é nada confirmado, mas se cogita, se discute que o mínimo existencial esteja para ser definido em R$ 300. Tá? E aí, se isso acontecer, eu acho que nós vamos ter que ter um novo movimento, e um movimento que vai envolver todas as forças da defesa do consumidor, porque não é aceitável que nós tenhamos tido um avanço tão significativo com a publicação da Lei 14.181 e que a definição do mínimo existencial pode levá-la ao fracasso ou à falta de efetividade, né? E falta de efetividade é o que mais tem acontecido no Brasil, né, Renato? Nós estamos diante sem falsa modéstia, eu ia dizer que nós estamos diante de um dos melhores códigos de defesa do consumidor do mundo, mas nós estamos diante do melhor código de defesa do consumidor do mundo. Né? Só que também, mesmo que estejamos diante de um dos melhores códigos de defesa do consumidor do mundo, a efetividade do nosso código ela passa por um ranking daí entre os piores do mundo, né? Porque nós temos aí uma diversidade de consumidores demandando, que não precisariam demandar em juízo se o código fosse cumprido. Nós temos sentenças que não reconhecem o direito do consumidor e deixam de cumprir a previsão constitucional, porque é dever do Estado promover a defesa do consumidor. E que Estado é esse? Né? O Estado juiz, o Estado legislativo e o Estado executivo. Então nós temos a ausência completa de política pública de defesa do consumidor. Nós não podemos falar que nós temos política pública de defesa do consumidor no Brasil, porque política pública envolve a troca de governo e a manutenção, né? A permanência dessa política pública. O que nós temos são ações públicas de defesa do consumidor e ainda assim não são contínuas. Então, diante de uma seara que nos permite falar que estamos diante do melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo, mas diante de uma das piores efetividades em respeito aos consumidores, nos coloca de forma um pouco desconfiada ou assustada com a efetividade da Lei 14.181, quando ela depende de regulamentações e de decretos que estão por vir, né? E o Brasil, Renato, já te passo aí a palavra, mas o Brasil ele tem um hábito, né? Nós temos uma tradição de excelentes legislações. Nós temos uma das melhores legislações ambientais do mundo. Nós temos um dos melhores códigos de defesa do consumidor do mundo. Nós temos uma das melhores legislações de proteção à criança e adolescente do mundo. Nós temos a terceira, que foi um prêmio que foi dado há 1 ano e meio atrás, nós temos a terceira melhor lei de proteção à violência doméstica contra as mulheres do mundo. Temos uma das melhores legislações ambientais, mas a Amazônia é devastada diariamente. O Pantanal ficou em chamas por quase meio ano. Tá? Nós temos a terceira melhor lei de proteção à violência doméstica contra a mulher, mas nós tivemos nesses últimos anos um aumento crescente da violência contra as mulheres e da morte de mulheres. Então mostra que nós não podemos falar de efetividade, né? Nós temos um Código de Defesa do Consumidor e um amontoado de ações pendentes, de ações não efetivas, de direitos não reconhecidos. Tá? E nós temos aí uma das melhores legislações de proteção à criança e adolescente, e nas últimas semanas, tudo que nós assistimos e acompanhamos aí foi a violação da proteção integral de uma criança que teve aí a inefetividade do Estado, né?
enquanto poder executivo, a inefetividade do poder judiciário, quando uma juíza pergunta se ela consegue aguentar mais um pouquinho. Tá? Então, acho que nós estamos diante de excelentes legislações, mas o brasileiro, como ele é duro, como ele é forte, nós estamos sempre aguentando mais um pouquinho. Tá? E a questão do mínimo existencial, a questão da proteção do consumidor, ela passa muito por isso também. Tá? Essa fala é bastante significativa. Nós estamos sempre aguentando mais um pouquinho. Tá? Nós conseguimos segurar esse mês, porque no mês seguinte eu espero que eu tenha uma renda extra. Eu espero que eu consiga... O brasileiro é, antes de tudo, um confiante, ele tem uma esperança, ele tem fé. Né? Então, eu tenho fé, eu acredito aí no sucesso da Lei 14.181, mas não depende da minha fé, né, Renato? Não depende da sua vontade, não depende da vontade daqueles que nos assistem, porque se fosse a nossa boa vontade, nós estaríamos em condições diferentes de modo geral em todo o nosso país. Né?